Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavras do Evangelho. Galera, hoje temos aqui a presença ilustre, tenho a honra de apresentar para vocês a Marcela. É uma amiga minha, a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já fez amizade, ela é muito especial para mim. E é uma amiga que Deus me deu, e eu sou grata a ele por essa amizade. E eu gostaria que você começasse se apresentando, Marcela, para a gente conhecer um pouco mais de você, sua idade e tudo mais. Oi, Aimee, eu estou muito feliz com esse convite. Para mim é uma honra, né, estar aqui no seu podcast. Eu te admiro muito, né, como cristã. Você também é uma amiga muito querida para mim. De fato, nossa amizade é um presente, né, de Deus. A gente tem muito em comum. Então, meu nome é Marcela Aimee, então temos duas Aimées aqui. Eu tenho 18 anos. Atualmente eu estou estudando, né, então estou no primeiro ano da faculdade e lutando dia após dia para ser uma cristã madura, né, que é o tema do nosso vídeo. Exatamente, todos nós, né? E é como ela disse já, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai estar falando sobre maturidade, sobre como a gente pode desenvolver isso na nossa vida, não apenas no âmbito espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria de começar te perguntando já, então, o que é para você uma pessoa madura? Que define assim? Uma pessoa madura é também uma pessoa sábia, né? Pelo dicionário, a maturidade é quando uma pessoa ou uma planta, ela chega ao estágio final, né? Então ela já está pronta para cumprir o objetivo, né? Uma planta, se ela está madura, ela já está pronta para ser colhida e para ser usada, né? Cumprir o Uhum. objetivo. E a maturidade, para mim, é o ato constante de tentar ser melhor para si e para o próximo. Perfeito. Exatamente isso. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né, de planta, acho que porque você é da agronomia, né? Aí tem esse lado, mas é exatamente isso, né? Engraçado, incrível de perceber como que a natureza também se relaciona com isso. E Hum, claro, também é ser melhor como cristão para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, né? Cumprir a vontade de Deus. perfeito, perfeito. E para você, assim, como foi essa jornada de amadurecimento? Teve alguma experiência que te marcou em específico? Como foi? Olha, foi muito difícil, como é para todo mundo. Eu acho que o primeiro passo para você entrar nessa jornada de amadurecimento é reconhecer que você precisa amadurecer, né? Então, identificar essas situações que você está inserido e como que a sua imaturidade, como que as suas atitudes, as suas decisões têm impactado negativamente a sua própria vida, entendeu? Uhum, E assim, para mim, foi muito ligada à minha vida com Deus. Então, eu sempre tive o hábito desde criança de ler a Bíblia, foi algo que minha mãe me ensinou. Obviamente, nem sempre foi um hábito prazeroso para mim, né? Eu aprendi uhum, a ter prazer na Bíblia bem mais velha, mas eu acredito que na minha caminhada, eu fui aquela crente que assim, estava na igreja, mas ainda não tinha conhecido Jesus de todo o coração, sabe? uhum, E no momento que eu percebi que sem Jesus não dava para viver, né, que a minha vida não estava indo num caminho legal, eu estava distante de Deus, eu percebi que eu precisava me aproximar de Deus. E tinha a uhum, Bíblia como manual, e a maturidade veio quando eu me enxerguei como quem eu sou. Eu enxerguei a minha identidade de pecadora, de falha, de uma pessoa que erra quase 100% do tempo, mas que mesmo assim Deus me queria como filha, como amiga, e eu entrei nessa jornada de tentar melhorar, sabe? De, não, o que, que eu tô fazendo de errado? Vou recalcular, vou tentar ter a mente restaurada por Cristo. E daí as minhas atitudes foram mudando dessa decisão. uhum. Que incrível, que incrível. É muito incrível de ver também como que a nossa fé impacta nisso. Eu até ia perguntar para você, né, se está relacionado, e você já respondeu isso, Uhum. de que tá, porque a gente tem o processo de santificação, né, de ser melhor a cada dia. Uhum. E assim, como que dica você dá, ou melhor, antes de eu iniciar essa pergunta, a maturidade para você, ela está relacionada à idade ou não tem nada a ver? Olha, sim e não. Porque é muito possível que a gente conheça pessoas mais velhas que são super maduras e também pessoas novas que são super maduras. Mas o que diferencia? Não é a idade, é a decisão.
Para Perfeito. mim, a maturidade é uma questão totalmente de escolha, de decidir ser maduro. Porque, assim, em alguns sites, né, dei uma lida antes de vir para cá, dizem que a imaturidade é a falta de capacidade de lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros também. E no momento que eu decido que agora eu vou tomar as decisões corretas, mas que o foco não vai ser só em mim, mas também no meu próximo, eu entro nesse estado de pensar antes de fazer e tudo mais. E se uma pessoa jovem toma essa decisão, ela logo vai amadurecer também. A Bíblia fala que como que o jovem mantém pura a sua conduta, como que o jovem ele adquire sabedoria através da palavra do Senhor. Então, a maturidade é algo que vem pela experiência. Então, a pessoa mais velha, ela já viveu mais do que a pessoa mais jovem e ela tem um nível de maturidade que eu, jovem, não tenho. Então, assim, na igreja, obviamente, os meus líderes de jovens, por exemplo, eles já trilharam um caminho na vida espiritual, na vida com Deus, que eu ainda não trilhei, que eu estou começando. Então, nesse quesito, eles têm muito mais maturidade que eu. E, obviamente, a maturidade também é questão de humildade, né? De reconhecer que o outro tem a Uhum. me ensinar. E, em alguns outros sentidos, eu posso ter maturidade que você não tem, uma experiência que você não tem, e você também tem experiências que eu não tenho. Então, você está morando aí em Londrina, você está nessa vida de morar sozinha, e eu não, ainda moro com os meus pais. Então, a maturidade que você está desenvolvendo como uma pessoa que está cuidando de si é muito diferente da minha. Uhum. Isso não significa que você não esteja amadurecendo, né? Mas que são processos diferentes para cada um. Exatamente. É Incrível, muito sobre o incrível. processo, muito sobre o processo. E É muito único, né? cada um amadurece de um jeito, exatamente. Sensacional. E para você, assim, você já deu várias e várias e várias dicas. Que, nossa, sério mesmo, depois desse podcast eu vou escutar de novo para ir anotando. Então, se você que está escutando não pegou o papel, pode pegar, porque tem muito mais coisa legal para a gente conversar. Mas como que a gente pode desenvolver dicas talvez práticas, como a gente pode desenvolver maturidade? Porque assim, como você disse, né, é uma decisão de ser melhor. E a Bíblia vai Uhum. nos dizer tanto com relação às provações, né, de que as provações elas vêm, Tiago vai falar, para a gente se alegrar quando a provação vem. E, querendo ou não, a aprovação vai nos tornar mais maduros, vai nos levar a uma aprovação em Deus. Então, assim, que dicas você dá no nosso dia a dia para a gente amadurecer nisso? Vamos lá. Primeiro de tudo, buscar a Deus e buscar amar Jesus de todo o coração, né? Viver o primeiro amor. Porque quando a gente decide por Jesus, a gente entende que a nossa velha criatura tem que morrer e que a gente está nascendo de novo, né? E Paulo diz que quando nós somos novos na fé, quando a gente acabou de tomar essa decisão, nós somos como bebês, né? Bebês espirituais. Então a gente está sendo alimentado de papinha e a gente tem as atitudes de uma criança que está crescendo. A criança ela demora a aprender a compartilhar, ela demora a aprender a falar. É uma coisa gradual. Mas se eu hoje, não, ó, eu tô ouvindo esse podcast, tô ouvindo o que as meninas estão falando e eu quero amadurecer. Primeiro, busque a Deus, leia a palavra, leia Provérbios, que tem Nossa, sim. grandes conselhos para você, né? Tem um versículo que nesse final de semana me marcou muito que é assim como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas a seu tempo. Só aí você já tem um conselho que tem a hora para falar, que você tem que aprender isso. Leia as cartas de Paulo. Nossa, sim. Também é uma coisa, né, essencial. Ore, busque a Deus e aprenda a observar as situações que você está. Então, assim, será que quando eu estou com as minhas amigas, estou em uma conversa, como nós estamos agora, eu estou ouvindo as outras pessoas? Será que eu estou dando importância para as pessoas? Dando um corte aqui, né, na resposta. Mas uma coisa que Deus me ensinou e que está muito ligado a esse processo de maturidade é que ninguém é obrigado a gostar de você e a cuidar de você como se você fosse uma criança, para você se sentir inserido, para você se sentir bem em uma situação. Então, assim, será que as minhas atitudes, elas estão condizendo com a pessoa de Cristo como um cristão? Será que isso que eu estou fazendo está fazendo mal para a pessoa que convive comigo? Está me fazendo mal? Será que se eu continuar me comportando assim, eu vou ter um resultado legal? Por exemplo, uma maturidade da vida adulta é saber que você precisa fazer
o que tem que ser feito, independente se você tem prazer ou não. Então, se Deus te deu um direcionamento para você pedir perdão para alguém, não é legal, é difícil, confronta a sua carne, você vai se sentir envergonhado. Mas mesmo assim, você, como uma pessoa madura, vai tomar a decisão de obedecer a Deus, mesmo que seja desconfortável. Então, a maturidade é entender que você vai ter que fazer coisas desconfortáveis, tomar decisões que te confrontam para que você possa crescer. Perfeito, exatamente isso. E a Bíblia nos ajuda muito nisso, né, cara? Você dando exemplo de provérbios, de... É porque existem muitas pessoas que sim buscam esses livros para algumas dicas específicas, mas nós que tememos a Deus, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para eu ter sabedoria, primeiramente preciso temer o Senhor, acima de tudo. Então, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, né? A gente tem ele para nos ajudar com o domínio próprio, com o fruto do Espírito, tudo isso. E a gente vai conseguindo trilhar essa caminhada. Sensacional. Exatamente. E Esse é outro conselho, né? Ser sensível ao Espírito Santo. É assim, orar, ser sincero com Deus, de olha, Senhor, eu não me identifico com a pessoa que eu estou sendo, assim como Paulo escreveu, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo. E às vezes é uma coisa, é um versículo, é uma passagem que condiz muito com esse início da caminhada, né, da maturidade. Vale também ressaltar que a maturidade, você nunca vai chegar no nível que você vai estar 100% maduro. Durante toda a sua vida você estará amadurecendo. Mas quando a gente está nesse começo, isso acontece. Olha, o que eu quero fazer de bom eu não consigo, eu não tenho forças, eu não sei como, mas o mal eu já estou acostumada e eu continuo fazendo. Então, assim, é buscar a Deus, como nós já falamos anteriormente, mas de maneira sincera. Olha, Senhor, eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu estou com os meus amigos. Eu falo coisas desnecessárias, eu faço piadas. Olha, a maneira que eu estou tratando os meus pais, que eu estou tratando as pessoas. Olha, eu não estou sendo maduro no meu trabalho, porque eu estou negligenciando o meu trabalho, eu estou negligenciando as minhas obrigações. Na igreja, eu estou negligenciando o serviço que eu tenho para fazer. Então, ser sincero e ser sensível ao Espírito Santo, com certeza. Perfeito. E eu vejo muito como que, assim como você, eu tenho um testemunho parecido de que eu sempre vivia na igreja, mas teve uma época que Jesus, assim, me chamou a atenção. E eu falei, gente, sem Jesus não dá. Não dá. Tô aqui dentro, mas eu não tenho ele, eu preciso ter. E daí foi um processo que eu amadureci. E exatamente isso, teve que ter muito arrependimento. E não é apenas você falar que tá errado, mas é você ter um coração diante do Senhor, de quebrantar-se diante dele e ter uma mudança de atitude, até porque o arrependimento ele vai produzir isso, né? Então, assim, muito incrível. Exatamente isso. E você tem algum livro para indicar pra gente com esse tema, em todos os âmbitos, né? Não apenas no âmbito espiritual, mas em geral, assim. Olha, um Não livro precisa que ser me mais de impactou. um. Não precisa ser mais de um, que eu sei que sou leitora. Beleza. O livro que me impactou muito, ele não está ligado à maturidade, né? Mas está ligado ao relacionamento com Deus, que é Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. O Luciano Subirá é uma pessoa que fala muito sobre maturidade, ele tem muitas ministrações sobre isso, mas esse livro ele fala sobre buscar ao Senhor, né? E foi algo que me despertou também. Não, eu tenho que me amadurecer tanto como pessoa, tanto como cristã, porque nós somos uma geração muito distraída, né? A gente tem redes sociais, nós temos muitos envolvimentos com, né, nossas coisas da vida secular, e nós precisamos realmente viver o que está escrito lá em Romanos, que é ter a renovação da nossa mente. Então, tipo assim, eu tenho 24 horas no meu dia, mas eu estou dedicando só 20 minutos para Deus. Ou eu não estou fazendo de todo o coração, sabe? Eu estou fazendo para cumprir a agenda porque eu sou orgulhosa, eu quero poder falar que eu faço devocional todo dia. Então eu estou lá, eu cumpro os meus 30 minutos com Deus, lendo a Bíblia, cantando um louvor. Mas eu não estou ali de todo o meu coração porque eu o amo, porque eu o desejo. E isso está ligado a um pecado, que é o pecado do orgulho. Só querer, né, cumprir tabela. E esse foi um livro que me despertou muito para isso, de como em muitos momentos eu fui orgulhosa, eu fui hipócrita, então, assim, foi algo que me chacoalhou mesmo. Incrível, amiga, é muito bom saber. E assim, quando a gente está contando, agora é natural. Mas no momento que a gente vive, a gente sente dor, porque crescer, amadurecer dói. E muitas vezes Exatamente.
isso não vai ser visto pelas pessoas ao nosso redor, não imediatamente, às vezes nem por nós mesmos, né? Mas é necessário que a gente, igual você falou, é a intenção do nosso coração, é onde ninguém mais vê, é no secreto. Então, às vezes, a gente vai ter que crescer para baixo, para depois, posteriormente, crescer para cima, né? E daí ser visto. Então, é Você me criar lembrou de um raízes. outro livro que se chama Enraizado. Eu não lembro quem é o autor, é um autor norte-americano, só que ele fala justamente sobre isso, sobre como a gente tem que se firmar em Deus para poder crescer para cima, né? Dar frutos. Como você falou, né? A gente conhece a árvore pelos frutos e quando a gente entra nesse processo de amadurecer, ainda mais nós cristãos, nós temos que deixar de lado a vida de pecado. Então, não só o pecadão, né, que a gente vê a imoralidade ou os vícios, mas também as coisas que estão lá escondidas no nosso coração. Então, ciúme, a inveja, a vaidade, o orgulho. E o cristão maduro é um cristão que tenta, não que consegue integralmente, mas que ele está tentando, ele está lutando para a sua própria santificação. E é muito interessante o que você falou sobre os processos, porque sem o desconforto do processo, é impossível alcançar a maturidade. Fala lá em João, né, que o Senhor é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e que os ramos que dão fruto, ele limpa, né, então ele poda para poder crescer e frutificar mais. Então, nesse caminho, vai chegar um nível que você já vai estar com uma maturidade até legal, né? Que você vai ter entendido algumas coisas, mas que Deus vai te podar de novo, vai te mostrar, ó, não é por aqui, e vem mais um processo, onde você amadurece mais, né? Porque é no deserto que a gente conhece de fato a Deus. Exatamente, cara. E é louco de ver como que, assim, isso parece algo teórico, mas quando a gente puxa para a realidade, é o que acontece, né? Então, assim, às vezes eu olho para trás e eu falo, cara, olha o que eu estava vivendo, olha a mentalidade que eu tinha. E daí você acha às vezes que não tem como mais ser, sei lá, amadurecer mais. Fala, nossa, mas como? Eu já tô dando o meu melhor aqui. Mas é isso que você falou, Deus, ele vai lá e sabe o que a gente precisa. Então, ele poda justamente para a gente crescer mais e dar frutos, né, para o reino dele. Então, sensacional. Exatamente. Incrível. Exatamente. Eu vou deixar aqui na descrição, galera, os livros que a Marcela indicou também, tá? Eu talvez deixe algumas, não vou prometer citações, que pode ser que eu esqueça, mas eu vou tentar deixar algumas citações de versículos também para edificação de vocês. E se você de falar mais alguma coisa, Marcela, sinta-se livre para isso. De verdade, esse é o meu maior conselho, busquem amar ao Senhor de todo o coração. A maturidade não é um processo fácil, é uma coisa que durante toda a vida nós estaremos nessa luta, mas se você está determinado a crescer, não desista. Busque ao Senhor de todo o coração e não desista, sabe? Talvez você falhe, em alguns momentos você está lutando e você vai ser imaturo, você vai errar, mas o Senhor, ele não desiste de você, ele quer que você amadureça, ele precisa te colocar em alguns processos para que você cresça e para que você cumpra o seu propósito, seus objetivos, né? O que Deus preparou para você. O pastor Luciano Subirá, ele diz que uma liderança imatura dá mais problemas que a falta de liderança. Então, uma pessoa imatura, ela não está preparada para nada. Ela não está preparada para assumir um ministério. Ela não está preparada para começar a trabalhar para o Senhor. E assim, obviamente, trabalhando, servindo, nós vamos amadurecer muito mais. A gente não chega, não, olha, eu tenho que estar perfeito para começar a servir. Mas se eu quero servir, eu tenho que começar a mudar minha mentalidade. Eu tenho que lutar, né? Eu tenho que buscar conhecimento. E assim como está lá em 1 Pedro, eu acho que é crescer em graça e conhecimento. Então, crescer espiritualmente, na minha intimidade com o Senhor, mas crescer também sabendo, né, como agir, como fazer e o que fazer. Perfeito. Uma coisa que você falou, que eu ia até comentar, mas eu acabei esquecendo e agora eu lembrei de novo, é como que a maturidade, ela está relacionada também ao nosso comportamento com relação ao outro, né? A maneira com que a gente trata, a maneira com que a gente vai interagir com as outras pessoas, porque quando a gente é madura, a gente entende que a gente não está alheio a tudo isso, né? Mas que a gente faz parte, aquilo que a gente vai fazer ou falar impacta na vida de outra pessoa, né? Então, assim, ser cristão também diz respeito a isso. O imaturo, ele é muito egocêntrico, né?
E nós todos passamos por esse estágio, porque nós focamos muito em nós mesmos, né? No que eu estou sentindo, se eu estou bem, se eu não estou, se está agradável, se as pessoas estão me fazendo bem, mas às vezes a gente demora a entender que nós também temos responsabilidade com essas pessoas. Será que eu estou me preocupando só com como eu me sinto, mas eu estou assim negligenciando a minha responsabilidade de, né, contribuir com a vida do próximo, de ajudar, de ser uma pessoa sábia, cheia dos frutos do espírito? Isso é uma coisa, né, que a pessoa madura ela tem, ela busca desenvolver o fruto do espírito, né? Então, o domínio próprio, de saber que às vezes vem na minha cabeça uma coisa que eu quero falar, ou que eu tenho vontade de rebater, de brigar de volta, mas que o Espírito Santo me deu o domínio próprio, que eu vou me calar, porque eu entendi que eu tenho que ser longânimo, que eu tenho que ter misericórdia das pessoas, que eu tenho que tratar as pessoas com amor, ter empatia, né? De será que se eu estivesse no lugar dele eu teria uma postura diferente? Não é isso. Nós temos uma responsabilidade com nossos irmãos, né? Porque nós temos o dever de amar o nosso próximo. Então, é deixar o egocentrismo para lá, o orgulho para lá, sabe? É isso, cara. Eu tava lendo um livro, na verdade ainda tô lendo, que é do Timothy Keller, e ele fala nesse livro que o amor, isso, gente, assim, explodiu minha mente, que ele fala que pra você amar outra pessoa, você não precisa necessariamente gostar dela. Porque muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa e a gente trata assim ela, a gente só vai criar mais repulsa, a gente não vai conseguir tratar ela da forma com que Jesus nos pede. Mas como que a gente deve, então, tratar uma pessoa? Até esses dias me mandaram no Instagram, né? Como suportar pessoas chatas. A gente deve suportar pessoas chatas amando elas. E como que a gente ama? Com ações. Se você não sente que você ama, mas se você agindo assim, você vai estar obedecendo o mandamento do Senhor e, querendo ou não, amando essa pessoa, né? Uau, nossa, isso é muito forte, é muito verdadeiro. E que às vezes vem na nossa cabeça, né? Nossa, mas essa pessoa não merece, é uma pessoa chata, é ruim estar perto dela. Mas será que nós merecemos o amor de Deus? Se Deus nos tratasse de acordo com o que a gente merece, a gente Verdade. já estaria acabada. Então, assim, eu tenho, que nem você falou, é mesmo que eu não goste da pessoa, mas eu tenho a obrigação de respeitar, eu tenho a obrigação de amar com as minhas palavras, com as minhas atitudes. E às vezes a gente tem um preconceito muito grande com algumas pessoas na nossa cabeça, mas quando a gente exercita o amor, Deus muda a nossa mente. Verdade, verdade. Muito feliz, muito grata a Deus por essa conversa, Marcela. Nossa, foi muito enriquecedora para mim, eu digo assim. E, gente, muito obrigada mesmo. Eu falei aquela vez que você queria falar mais uma coisa, né? Encerrando, mas agora eu voltei de novo. Então, mais uma vez, se você quiser falar mais alguma coisa, mais um conselho, sinta à vontade. Olha, amiga, eu só quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você, né? Inclusive, no dia que você me fez o convite, eu pensei, nossa senhora, eu tenho que amadurecer muito ainda. E depois você me mandou aquela mensagem, e assim, foi algo de Deus mesmo para mim. Me sinto muito honrada por você confiar em mim, né? Para o seu podcast, que é um trabalho tão lindo que você está realizando. Eu sou ouvinte, eu te Amém. admiro muito, como eu já te falei. E é isso, Aimee, você é uma pessoa muito madura, você tem muito a ensinar, e se você que está nos ouvindo quer amadurecer, escute os nossos outros episódios, que você vai Amém. aprender muito. E é isso. E eu digo o mesmo, Marcela. Quando eu te conheci, eu já vi você uma pessoa muito madura, mas depois, quando eu fui conversando mais, eu falei, meu Deus. E daí, quando eu descobri que você tinha 18 anos, porque pela sua maturidade, eu falava, nossa, não, ela tem 22, ela tem 20, cara. E você me inspira demais, demais, demais. Uma Oh, alegria poder ser sua amiga, uma honra poder ter tido essa conversa com você também. E, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se identificados por isso. Dá um feedback lá na nossa DM, aqui embaixo também a gente vai deixar a enquete disponível. Muito obrigada por terem nos escutado e até a próxima semana. Tchau, galera. tchau.